Quem realmente decide o preço de um jogador? No futebol moderno, o preço de um atleta raramente é definido apenas dentro de campo. Pensa nisso por um segundo antes de continuar. Dois jogadores, mesma posição, desempenho similar na última temporada. Números parecidos, mesma faixa etária. Um vale 30 milhões de euros, o outro vale 100. E a diferença entre eles não está no campo, está em algo que acontece muito longe do campo, em conversas que você nunca vai ouvir, em decisões que nunca vão aparecer em nenhuma conferência de imprensa. O mercado de transferências do futebol profissional movimenta mais de 6 bilhões de euros por ano. É um dos mercados mais opacos, mais narrativos e mais psicologicamente complexos que existem no mundo dos negócios. E ele opera segundo regras que quase ninguém explica abertamente, porque quase todo mundo dentro dele se beneficia de alguma forma do fato de que essas regras não sejam amplamente compreendidas. Este vídeo não é sobre conspiração, não é sobre corrupção no sentido jurídico, é sobre como mercados funcionam quando o produto que está sendo vendido não tem um valor objetivo. Quando o preço é construído por percepção, por narrativa, por timing e por uma rede de relacionamentos que opera de forma silenciosa, mas extraordinariamente eficaz. Você vai entender por que um jogador de 18 anos pode valer 100 milhões sem ter provado nada numa liga de alto nível. Por que highlights editados têm mais impacto na avaliação de mercado do que relatórios de scout? Por que existe um personagem no futebol que não tem cargo oficial, não assina contratos e não aparece em nenhuma foto oficial, mas que está presente em quase toda grande transferência? E no final você vai entender por que tudo isso não é necessariamente errado. É simplesmente como mercados sem valor objetivo funcionam. E o futebol é o maior deles. A pergunta que ninguém faz em voz alta. Julho de 2019. O Atlético de Madrid anuncia a contratação de João Félix por 126 milhões de euros. Na época, o segundo valor mais alto da história do futebol. Um jogador de 19 anos com uma temporada completa no futebol profissional. Brilhante, talentoso, mas com exatamente uma temporada de futebol adulto de alto nível. Ninguém perguntou em voz alta a pergunta óbvia: como se chega a 126 milhões? Não existe uma fórmula. Não existe um auditor independente que analisa os números e conclui que aquele jogador vale exatamente aquele valor específico. O que existe é um conjunto de fatores que interagem de formas que nenhum modelo matemático consegue capturar completamente, e que no final produzem um número que duas partes concordam em usar como base de negociação. Mas quais são esses fatores? E quem os controla? A resposta começa com uma analogia que pode parecer surpreendente, mas que é tecnicamente precisa. O mercado de transferências do futebol funciona exatamente como uma bolsa de valores. E entender isso muda completamente a forma como você vai interpretar qualquer transferência daqui em diante. Porque numa bolsa de valores, o preço de uma ação não representa o valor atual da empresa. Representa o que o mercado acredita que a empresa vai valer no futuro. É uma aposta coletiva sobre potencial. É a monetização de uma expectativa. E quando você entende que o mercado de futebol funciona da mesma forma, a pergunta deixa de ser por que esse jogador vale 100 milhões e passa a ser quem construiu a expectativa que justifica esse número. O Transfermarkt foi criado em 2000 por um grupo de fãs alemães que queriam organizar informações sobre jogadores. Hoje é consultado por clubes profissionais, agentes, investidores e jornalistas do mundo inteiro. Não porque os seus valores sejam calculados por algum método científico validado, mas porque todo mundo usa como referência. E quando isso acontece, o número vira real, independentemente de como foi calculado. Esse é o primeiro mecanismo silencioso do mercado de futebol, a realidade construída por consenso. Quando o Transfermarkt atualiza o valor de um jogador para cima, isso influencia as negociações reais. Não porque a plataforma tenha acesso a informações privadas dos clubes, mas porque o mercado usa o número como âncora psicológica. Um clube que quer comprar
um jogador avaliado em 50 milhões pelo Transfermarkt vai ter muito mais dificuldade em convencer o clube vendedor a aceitar 30 do que teria se a plataforma não existisse ou mostrasse um número diferente. O paralelo com o mercado de ações vai além da estrutura, vai para a psicologia. Na bolsa de valores, existem analistas que publicam relatórios sobre empresas. Esses relatórios influenciam o preço das ações, não porque sejam necessariamente corretos, mas porque suficientes. Investidores os leem e agem em função deles. No futebol, os equivalentes a esses analistas são os jornalistas especializados em mercado de transferências. Os perfis de redes sociais que acompanham negociações e os agentes que estrategicamente vazam informações que movimentam a percepção de mercado. E, assim como na bolsa de valores, existem momentos em que o preço de um ativo se desconecta completamente do valor real da empresa. No futebol, existem jogadores cujo valor de mercado reflete uma narrativa construída sobre eles, muito mais do que uma avaliação honesta do que entregam dentro de campo. A diferença é que na bolsa de valores, essa desconexão eventualmente se corrige quando os resultados reais chegam. No futebol, a correção muitas vezes vem tarde demais. Depois que o clube pagou o preço inflado e descobriu que a narrativa era mais interessante do que o jogador, como a narrativa constrói um jogador de 100 milhões, existe um processo, não é aleatório, não é improviso. Nos casos mais sofisticados, é quase coreografado. Começa com um jogador que tem qualidade real, mas que ainda não tem o preço que o clube vendedor quer receber. O objetivo é criar condições de mercado que justifiquem um valor que ainda não existe. E as ferramentas para fazer isso são mais acessíveis e mais eficazes do que qualquer torcedor imagina. O primeiro movimento é o interesse fabricado. Um agente ou alguém próximo ao clube vendedor vaza para um jornalista de confiança que determinado clube europeu grande está monitorando o jogador. O jornalista publica, outros jornalistas replicam sem verificar. A informação circula como fato estabelecido. O Transfermarkt atualiza o valor para cima em função do interesse reportado e, de repente, o jogador, que valia 30 milhões, está sendo discutido em contextos de 50. O segundo movimento é a narrativa de superlativo. Alguém começa a usar comparações com jogadores históricos em entrevistas ou nas redes sociais. Novo Ronaldinho, novo Rivaldo, novo nome que ativa a memória afetiva no torcedor e expectativa no mercado. Essas comparações são irresponsáveis do ponto de vista analítico, mas extraordinariamente eficazes do ponto de vista de construção de valor percebido. O terceiro movimento é a escassez artificial. O clube declara o jogador inalienável, ou seja, não está à venda. Isso parece contraditório com o objetivo de vendê-lo por mais, mas na lógica do mercado funciona de forma precisa. Quando algo não está disponível, o desejo aumenta. O preço psicológico sobe e quando a venda finalmente acontece, ocorre em condições muito mais favoráveis para o vendedor. Esses três movimentos juntos podem transformar o valor percebido de um jogador de forma significativa em questão de semanas, sem que ele jogue um único jogo diferente. O personagem que ninguém menciona. Nos créditos de qualquer grande transferência, você vai encontrar o nome dos clubes, dos agentes oficiais e talvez dos advogados que formalizaram o contrato. O que você não vai encontrar é o nome do personagem que muitas vezes foi decisivo para que a negociação chegasse ao ponto em que chegou. Ele não tem cargo oficial, não assina documentos, não aparece em fotos de apresentação, mas conhece pessoalmente o diretor desportivo de um lado e o representante do clube comprador do outro. Sabe o que cada um precisa ouvir. Tem acesso informal a informações que nenhuma das partes compartilharia oficialmente e transita com naturalidade por um ambiente que leva anos para desenvolver. No jargão do mercado, esse personagem tem vários nomes: intermediário, facilitador, conector, em alguns contextos mais críticos. O vocabulário é menos gentil, mas independentemente do nome,
A sua função é real. É reconhecida por quem opera nesse mercado e tem um impacto concreto em negociações que movem dezenas de milhões. O intermediário fantasma opera na economia informal da confiança que sustenta o mercado de transferências. Um mercado onde as partes frequentemente não se conhecem, onde as informações são assimétricas e onde a necessidade de um ponto de conexão neutro e discreto é genuína. O problema não é que esse personagem exista, é que a sua influência sobre o processo é completamente invisível para qualquer análise externa. E quando esse personagem tem interesses próprios na forma como a negociação se resolve, que muitas vezes esses interesses operam de forma totalmente fora do alcance de qualquer regulação ou transparência, como highlights manipulam a percepção de gerações inteiras. Em 2012, um vídeo de compilação de um jovem jogador argentino que atuava nas categorias de base de um clube europeu foi publicado numa plataforma de vídeo com pouco mais de 2 minutos de duração. Edição cuidadosa, música dramática, ângulos que faziam cada movimento parecer mais fluido e mais poderoso do que seria numa transmissão ao vivo sem edição. O vídeo acumulou milhões de visualizações em dias, e de repente esse jogador existia para o mercado global de uma forma que nenhum relatório de scout teria conseguido produzir em 6 meses de observação. Isso foi 2012, antes do TikTok, antes dos Reels. Antes de todo o ecossistema de conteúdo curto que hoje define como gerações inteiras consomem informação sobre futebol. O que o conteúdo curto fez ao mercado de transferências é talvez a mudança estrutural mais profunda dos últimos 10 anos. Criou uma camada de avaliação paralela ao scouting tradicional que opera em velocidade e escala completamente incompatíveis com os processos analíticos que precederam a era das redes sociais. Uma compilação bem produzida esconde sistematicamente o que um scout experiente passa horas procurando. Nenhuma compilação mostra o que o jogador faz nos 90% do tempo em que não está diretamente envolvido na jogada. Nenhuma compilação mostra como reage quando erra. Nenhuma compilação mostra o 15º minuto do segundo tempo de um jogo que o time está perdendo por 2 gols numa tarde fria num estádio com 2.000 torcedores. Mas clubes compradores veem as compilações, suas torcidas veem as compilações. A pressão por determinadas contratações muitas vezes começa nas redes sociais antes de qualquer análise técnica ter começado. E essa pressão, por mais informal que seja, influencia decisões em ambientes onde o apetite político por determinados jogadores cria condições que dificultam análises puramente técnicas. No futebol moderno, clubes não compram jogadores, compram possibilidades. Essa frase parece simples. As suas implicações não são quando um clube paga 100 milhões por um atacante de 18 anos, não está pagando pelo que ele entregou até hoje. Está pagando por uma probabilidade. A probabilidade de que aquele jogador específico, com aquele perfil físico específico, naquela posição específica, chegando naquela faixa etária específica, venha a se tornar um jogador de elite nos próximos 5 a 8 anos. E quando você enquadra assim, percebe que o mercado de transferências é fundamentalmente um mercado de probabilidades, não de certezas. 2 jogadores com desempenho absolutamente similar hoje podem ter valores de mercado radicalmente diferentes por causa de variáveis que não tem nada a ver com o futebol que jogam neste momento. Um tem 18 anos e o outro tem 24. Um joga numa liga que os clubes europeus monitoram de perto e o outro numa que recebe menos atenção. Um é atacante numa época em que o mercado paga prêmio por atacante e o outro é um volante que o mercado subestima sistematicamente. Essas assimetrias de valor criam as maiores oportunidades e os maiores erros do mercado de transferências simultaneamente. Os clubes que entendem como o mercado precifica probabilidades conseguem encontrar valor onde outros não enxergam. Os clubes que compram narrativa em vez de probabilidade real são os que descobrem meses depois que pagaram 100 milhões por um hype. O momento em que o jogador acredita no próprio hype. Esse é o lado da história que raramente
é contado, porque é o lado humano. E o lado humano é sempre mais complicado do que qualquer análise de mercado. Imagine ter 18 anos, crescer numa cidade pequena, jogar futebol desde os 6 anos e de repente ver o seu nome circular nos maiores veículos esportivos do mundo, ver jornalistas comparando você a jogadores que você cresceu admirando, ver o seu valor de mercado subir semana após semana no Transfermarkt, sem que você tenha feito nada diferente do que fazia antes. Como qualquer ser humano nessa situação não vai internalizar pelo menos parte dessa narrativa, o problema não é que o jogador acredite em si mesmo. O problema é quando a narrativa construída pelo mercado supera a realidade atual do jogador de uma forma que cria uma desconexão entre a autoavaliação e o trabalho necessário para chegar ao nível que a narrativa promete. Jogadores que foram vendidos por valores extraordinários antes de provar consistência em alto nível carregam um peso específico que poucos falam abertamente. A expectativa que vem com o preço é desproporcional ao ponto de desenvolvimento em que estão, e quando os primeiros meses não correspondem ao hype, a pressão psicológica que se instala pode ser destrutiva de formas que nem o clube comprador nem o clube vendedor consideraram quando assinaram o contrato. O jogador nessa situação não é o vilão da história. É frequentemente a vítima mais visível de um sistema que o usou como ativo financeiro antes de ele ter ferramentas para entender completamente o que estava acontecendo. A conclusão que muda como você lê o mercado. Da próxima vez que você ler sobre uma transferência milionária, você vai olhar diferente. Você vai procurar a narrativa por trás do número, vai perguntar quem se beneficia do valor alto. Vai notar quando o interesse de grandes clubes aparece em veículos específicos em momentos muito convenientes. Vai entender por que um jogador de 18 anos de uma liga específica vale estruturalmente mais do que um jogador de 24 com desempenho superior. Vai reconhecer quando uma compilação nas redes sociais está vendendo uma possibilidade e quando está documentando uma realidade. E mais importante, vai entender que nada disso é necessariamente fraude ou conspiração. É como mercados sem valor objetivo funcionam. Quando não existe um preço justo determinável por critérios objetivos. O preço é construído por percepção, por narrativa e por consenso. O mercado do futebol é assim, e as pessoas que prosperam dentro dele são as que entendem essa dinâmica de forma mais profunda do que os concorrentes. Este canal existe para te dar exatamente esse tipo de compreensão, para transformar a forma como você lê o futebol, para te colocar do lado de dentro de um universo que parece opaco de fora, mas que tem lógicas identificáveis e compreensíveis para quem tem as ferramentas certas. Deixa nos comentários qual transferência da história do futebol você acredita que foi mais influenciada por narrativa do que por desempenho real. Essa conversa vai ser uma das mais interessantes que já aconteceram nos comentários deste canal. Nos vemos no próximo vídeo.